Olá, estamos aqui hoje dando início ao nosso primeiro encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade de 2026. Nesse encontro, nós recebemos a Sara de Godoy, que é a nossa ilustríssima convidada do dia, representando o nosso programa de design, de pós-graduação em design da Universidade AMB Morumbi. Está aqui conosco também a Natália Bezerra e a Cristina Quitéria, que fazem parte do time da pesquisa da Diretoria de Pesquisa, Estrito Sensu, Internacionalização e Inovação da Vice-Presidência Acadêmica do Ecossistema Anima. Eu sou Elaine Escobar e sou gestora nacional da pesquisa e do estrito senso da Anima Educação. Nossos encontros Ciência, Tecnologia e Sociedade, eles trazem um aprendizado para os nossos estudantes com as pesquisas desenvolvidas nos nossos programas estrito senso. Cada mês nós recebemos um convidado de um diferente programa de pós-graduação de uma das nossas instituições do ecossistema. E esse mês, a Sara de Godoy, ela vem representar, então, o programa de pós-graduação em design da EMB Morumbi. E nós escolhemos esse programa para iniciar as nossas, os nossos compartilhamentos de 2026 por um motivo muito especial. O programa de design da EMB Morumbi recebeu uma nota da CAPES, nota mais do que máxima, nota 6, com um impacto na internacionalização muito significativo desse programa. Então, é com muita alegria que nós trazemos uma doutoranda desse programa, que realizou também a atividade de mestrado no mesmo programa na IMB Morumbi. Então, Sara, seja muito bem-vinda para essa primeira edição de 2026. A Sara de Godoy, ela é designer, pesquisadora, professora, consultora. Ela atua na intersecção entre design de moda, inteligência artificial, a nanotecnologia, inovação, mercado e o consumo. Atualmente, ela é doutoranda no programa de pós-graduação em design da IMB Morumbi e ela realiza pesquisa voltada à integração da inteligência artificial e o design de moda. A Sara fez o seu mestrado também na mesma instituição e investigou nanotecnologia aplicada à indústria têxtil e ao design de moda. Ela atua na área de educação, é sócia da agência de publicidade ESG e estilista na Sleeve. E hoje ela vai abordar conosco o tema nanotecnologia na indústria têxtil e suas aplicações no design de moda. Esse tema ele está totalmente alinhado à sua atividade de pesquisa junto ao seu programa de pós-graduação. Mas é um momento de grande aprendizado para os nossos estudantes. E para aqueles que assistirem a esse encontro na sua estreia, poderão preencher o formulário de presença, que o link está na descrição do nosso vídeo, e para receber o seu certificado. Fiquem atentos ao e-mail, né, que vocês preenchem nesse formulário para terem efetivamente o recebimento do certificado. Porém, atenção, este formulário só será habilitado no final da palestra. Sara, seja muito bem-vinda. Queremos te conhecer um pouco melhor e ouvir um pouco mais sobre a sua linha de pesquisa. Obrigada. Elaine, queria agradecer o convite aí da universidade, agradecer também
o meu orientador, né, pelo apoio em tudo isso. Meu orientador é o Milton Terumitsu Sogabe, do programa de pós-graduação aí Stricto Sensu, da Anhembi Morumbi. Agradecer também a Natália, a Cristina pela oportunidade. E eu vou trazer hoje, né, para os nossos espectadores, um conteúdo de nanotecnologia, que é referente à pesquisa do mestrado, como você já falou. Vou dar um spoiler da minha pesquisa já do doutorado, que eu iniciei o ano passado, aí também na instituição. E eu espero que todos gostem e aproveitem o vídeo, tá? Vou compartilhar meu material agora, para a gente poder passar uma apresentação bem legal, ilustrada para todo mundo. Queria que vocês confirmassem se a tela já está aparecendo. Está aparecendo, mas ainda não em tela cheia. Foi, Foi perfeito. tela cheia. Muito bem, então vamos lá. Eu vou iniciar, pessoal, com algumas reflexões sobre conceitos, né? Antes da gente ingressar no assunto principal da nanotecnologia e posteriormente da inteligência artificial, que é o tema aí da minha pesquisa de doutorado. Então, começando, né, falando que nós vivemos em uma sociedade que ela é bombardeada por marcas, né? Então, desde o momento que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, nós estamos interagindo com marcas, né? Então, o despertador tocou, a gente interage com o celular, esse celular vai ter uma marca, a nossa escova de dente, nossa peça de roupa, o nosso calçado, né? E por que que eu trago essa primeira abordagem, né, em relação às marcas? Porque o design, ele está atrelado muito a esse universo das marcas, né? No sentido das marcas empregarem os designers para o desenvolvimento ali de produtos, né? Produtos ou serviços, né? Até para essas marcas, tá? E aí, vou fazer essa abordagem do design partindo aqui, né? Que eu brinco que é de uma equação, em que design é igual a criatividade, mais estratégia e mais interação humana, né? Então, o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente une a criatividade, que é a nossa capacidade de criar, de produzir, de inventar coisas novas, né? A criatividade, ela também nos torna sensível, né, a identificar problemas, pensar em soluções, em hipótese, testar e retestar resultados antes, né, daquele determinado produto ou serviço que nós estamos projetando ir para o mercado de fato, né? Ou de repente ir para uma produção em série, né? Dentro de uma marca grande, por exemplo, ali, né? De uma abordagem grande no mercado. Então a gente traz essa questão do teste, né? De retestar, de pensar, de solucionar, né? E de nos tornar sensíveis a isso, né? A identificar problemas e lacunas, né? Que a gente pode ali suprir, pensando sempre em melhorar, né, a vida do próximo, seja ele um usuário humano, né, ou um usuário não humano. Também trouxe o conceito de estratégia, né, que seria sobre utilizar os recursos de maneira planejada, né, o recurso que a gente tem disponível, e aí eu trago isso associado também às questões de marcas, né, seja também, pessoal, essa marca que você vai trabalhar para alguém ou a sua própria marca, no sentido de que todo mundo vai ter um recurso disponível, né? Pode ser maior ou menor, né, em termos assim financeiros e tal, e que a gente precisa ter estratégia para usar desses recursos da melhor maneira possível, né? Então, como que eu pego o que eu tenho ali para trabalhar e eu utilizo isso de maneira estratégica, né? Tenho melhor aproveitamento, pensando em diversas questões nessa
nesse ponto da estratégia, né? Na questão criativa aí que a gente já falou, na questão de ter um recurso e usar ele assim ao máximo, considerando questões de sustentabilidade também, né? Não é porque a gente tem alguma coisa, vamos falar assim, sobrando em termos de recurso, né? Ali numa disponibilidade confortável, que a gente precisa usar tudo também, né? Podemos usar isso de maneira estratégica, sempre com foco em atingir o objetivo ali que a gente está se propondo, né, a cumprir para um determinado projeto. E aí, também, né, complementando, a estratégia, ela vem para ser, né, uma direção, um guia, um futuro, né, um caminho ali que você vai seguir planejadamente, né, estrategicamente. E, pessoal, a interação humana, né, que era o último item ali da nossa equação, que a gente projeta, né? Nesse caso aqui, o recorte vai ser para pessoas, mas como eu comentei, poderia ser para usuários não humanos, né? O nosso projeto. A interação humana, ela seria, né, para pessoas. Então, a gente nunca pode esquecer que dentro dos projetos que a gente participa, o foco sempre tem que ser, né, seres vivos, né, seres vivos, sejam eles humanos ou não humanos, né, não adianta a gente criar, fazer, acontecer e de repente a gente não está servindo, né, ninguém ou servindo nada, né, e até gastando de repente recursos que não vão ter ali um propósito, né, um propósito de melhoria para alguma coisa. E aí, o que que é super importante, né, dentro dessas questões dos usuários, né? Os usuários possuem desejos, vontades, necessidades, sonhos, né? E o design, ele trabalha para atender isso, né? Existe dentro ali do conceito do design o entendimento de que nós somos solucionadores de problemas, né? Nós estamos para servir o próximo, né? E não para, ai, sabe aquela coisa do fui eu que fiz? A gente pode também, né, ficar feliz porque foi a gente que fez. Mas a princípio a gente tem que ter o olhar para o próximo, né? Realmente de como é que eu melhoro o planeta, né? E aí, né, pensando sobre o que é design, eu trouxe uma definição do design na perspectiva do design, né? Então, na perspectiva do profissional, e aí eu trouxe o autor, né, o Lobach, que ele é um designer industrial, ele fala que o design é um processo de soluções de problemas, né, a fim de atender, né, uma necessidade do homem, né, e seu ambiente ali, né? Então, nós, como designers, como eu falei, temos que estar sensíveis a isso, né? A identificar uma necessidade, ali uma lacuna e solucionar, né? E melhorar a vida de alguém. E o design, pessoal, na perspectiva do usuário, né? Então, o usuário, ele vai ter em mente, né, ali, que o design vai ser o processo de adaptação do ambiente artificial às necessidades físicas e psíquicas dos homens na sociedade, né? Então, você vai pensar algo que vai funcionar e atender a alguém, mas você não vai deixar de lado, né, questões psíquicas e questões, né, ali emocionais, principalmente quando a gente pensa, né, ah, também considerando a abordagem desse mesmo autor, que o design ele está num tripé, né, vinculado a funções práticas, estéticas e simbólicas, sendo que as funções práticas elas dizem respeito à funcionalidade daquele produto ou daquele serviço, né? As questões estéticas dizem respeito a como aquele produto ele é percebido esteticamente, né? Então, até numa questão meio subjetiva né, se é belo ou se não é belo, e aí entram várias questões em torno disso, né? E a questão simbólica, né? Então, o que que aquele produto representa dentro da sociedade? Então, as marcas também, elas, né, eu começo falando delas porque elas também são um ponto importante nesse processo todo, quando a gente entende
né, quem nós somos, né, se a gente for ter uma marca própria, quem eu vou querer ser ali, ou para quem estamos trabalhando, e o que essa marca representa na sociedade, né? Se ela vai ter, de repente, uma representação de status, se ela vai ter uma representação ali que não chega a ser de status, mas chega a ser uma representação, de repente, de um custo-benefício, e tudo isso está vinculado às questões simbólicas, né? Que para o homem também, né? O homem ser humano entra nessa questão de lugar, né? Que lugar que eu ocupo em tudo isso. E o design, gente, principalmente, ele tem que gerar uma experiência para o usuário, né? Considerando que os seres são seres, né? Os seres vivos são sensoriais, né? Então, tudo isso converge para a gente ter uma experiência, seja com um produto ou um serviço, e essa experiência pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Também. Por isso que a questão do projeto, né, e de usar estrategicamente os recursos, né, ser criativo, pensar nas necessidades reais das pessoas, né, de sonhos e desejos, é muito importante para que a gente gere, né, seja ali o veículo, para que a experiência seja positiva, né, para o usuário, seja ele humano ou não humano. E aí, pegando esse gancho, né, sobre o conceito de design aí nessa perspectiva, eu vou falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que é sobre nanotecnologia na indústria têxtil e suas aplicações no design de moda, para a gente conhecer um pouco como os nanomateriais funcionam, né? E como que eu pego um material, que no caso aqui seria o tecido, né? E aplico esse tecido, né? De uma maneira estratégica no design de moda. Então, partindo aqui do nosso primeiro ponto dos nanomateriais, conceitos, características e técnicas de produção, a gente entende que os nanomateriais podem ser classificados de acordo com sua dimensão, composição química, propriedade, aplicações e fabricação tecnológica, sendo uma nanopartícula, né, considerada aí, do grego, uma partícula anã, né, que é nanos, né, que vem de pequena, que é do tamanho de apenas aí algumas moléculas. Se formos colocar numa escala, a escala seria 10 a menos 9, tá? O nanocompósito, cuja matriz aí contém materiais de reforço em pelo menos uma dimensão, né, em nanoescala. E as nanofibras, definidas aí com diâmetro igual ou menor que 100 nanômetros. Então, para a gente não ficar só, né, na conceitualização aí abstrata, eu trouxe algumas imagens de nanopartícula e a escala de 10 a menos 9 metros, de nanocompósito, onde a gente entende que a parte verde do nanocompósito é de uma matriz, né, de polímero. As zonas, né, vermelhas são consideradas zonas de interação, né? E as zonas amarelas, as nanopartículas, que vão formar esse nanocompósito de matriz polimérica. Inclusive, né, essa matriz polimérica é uma das mais utilizadas aí dentro da indústria têxtil, né, considerando as fibras químicas, tá? E por último, as nanofibras, com um exemplo de fio de cabelo e pólen, né, à frente de uma teia de nanofibras, para a gente poder ter ideia do quão pequena é uma nanofibra. Então, olha, né, a grossura do fio de cabelo, né, o tamanho ali de uma partícula de pólen em relação à nanofibra, como o nanomaterial, ele é algo realmente muito peculiar em sua, né, escala de tamanho. E aí, na moda em especial, a nanotecnologia ela é considerada uma inovação incremental, né, aplicada à indústria têxtil. Por que é inovação incremental, pessoal? Porque a gente não precisa, né, desmontar todo o aparato têxtil já existente na indústria para inserir a nanotecnologia nos processos de produção têxtil, né? A nanotecnologia ela pode ser inserida nas etapas de produção têxtil, já com os aparatos aí existentes dentro da indústria. E aí, essa tecnologia em nanoescala, ela é capaz de reconfigurar,
ressignificar os materiais têxteis nas etapas de fiação, tecelagem e beneficiamento têxtil, ok? Então, vamos lá para a gente ver um pouquinho de cada uma dessas etapas aí. Então, considerando a etapa de fiação, né? Quando a gente pensa em fibras naturais, gente, as fibras naturais, algodão, né, principalmente, o nanomaterial vai ter uma ligação química mais fraca, porque ele vai ficar na superfície da fibra, né? Então, geralmente, os produtos feitos com algodão, é, sei lá, uma camiseta, por exemplo, tá? Você vai conseguir lavar 50 vezes, por exemplo, até aquele nanomaterial zerar, né? E a camiseta se tornar uma camiseta comum, né? E não mais uma camiseta que tem uma propriedade ali a mais gerada por um nanomaterial. Já nas fibras sintéticas, né, a durabilidade vai ser muito maior, porque esse nanomaterial ele vai estar inserido dentro da massa da fibra, né, igual a gente viu na imagem anterior, na matriz de polímero. A gente observou que a nanopartícula ela está misturada naquela massa, né? Então seria como se fosse, pessoal, essa massa, que a gente pegasse uma gelatina, né, e a gente colocasse um monte de confeitos, né, de bolinha colorida dentro daquela gelatina, e para formar o fio, a gente pegasse essa gelatina, essa massa, e apertasse, né, numa fieira, né, que seria ali como se fosse um chuveiro, e sairia ali o fio com as nanopartículas dentro. E aí, essas nanopartículas dentro dessa fibra são denominadas nanocompósitos, né? Como a gente viu ali atrás, né? Nos slides anteriores, tá? E a durabilidade é maior por isso, porque tá inserido. Então, você vai lavar, você vai atritar e essa nanopartícula não vai sair de dentro, né? Ela vai estar ali estável dentro da matriz, né? Do fio, ok? E a técnica de microencapsulação, que é uma outra técnica também, pessoal, onde a gente tem uma microcápsula com nanomateriais dentro. Né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de usar, vendia, né, há muitos anos atrás, bolinha de óleo, que era um cosmético que você achava em loja, né, que vende creme para cabelo, enfim. E era uma bolinha que você ia tomar banho, você apertava e saía um olhinho perfumado, né? Que você podia usar no final do banho. Então, a ideia da microcápsula é essa também, né? De você ter uma bolinha com um material dentro, né? E esse material, conforme você atrita ele, né? Ele libera o conteúdo interno para que o usuário, né? Ele absorva a propriedade daquele conteúdo, né? Então, no caso da fiação, não é muito recomendado que a microcápsula seja inserida nesse momento, porque depois você vai tecer aquele fio e vai gerar o atrito. Então, você pode já perder a propriedade daquela microcápsula na etapa da tecelagem, por exemplo, né? Você já gastar esse material antes da hora, antes de ir para o usuário. Depois, na etapa, né, da tecelagem, o que a gente tem que considerar? Né? A estabilidade dimensional do tecido, né? Então, como que vai ser o acabamento e a estabilidade para a gente poder entender como que esse nanomaterial vai se comportar naquele tecido, né? E assim também como o ligamento, né? Quanto mais uniforme for o ligamento têxtil, melhor, né, para que aquele nanomaterial seja impregnado também de uma maneira uniforme. E aí, pensando nisso, o ligamento de cetim, ele é um dos que proporciona, né, essa superfície mais homogênea. A única coisa que a gente tem que ter atenção, e aí eu vou explicar aqui nesse próximo slide, é que, por exemplo, né, aqui nessas imagens, a primeira, o tecido ele é um tafetá de seda, né? A armação dele é tafetá, o segundo a armação é de sarja e o terceiro a armação é de cetim. Por exemplo, se eu tivesse colocado
o algodão que está na armação de sarja, na armação de cetim, talvez eu não tivesse o mesmo resultado homogêneo, como a gente está vendo aqui na foto, o cetim de poliéster. Então, além da questão, né, da estrutura do tecido, da armação do tecido, a gente também tem que pensar na propriedade da fibra que vai ser usada. Se ela é uma fibra, né, monofilamento, multifilamento, né? Então, monofilamento seria um filamento só, multifilamento mais de um, se isso vai ser torcido, né? No caso do algodão, se ele vai ser penteado ou cardado, né? Então, a diferença é, por exemplo, de um algodão penteado, que ele vai ter menos irregularidade, é igual pentear, desembaraçar o cabelo, por exemplo. E o algodão cardado, ele vai ter mais irregularidades, né, ali na composição, como a gente está vendo aqui na imagem do meio, né, desse algodão na armação de sarja, tá? Então, são pontos, pessoal, para se pensar tanto no sentido de você inserir a propriedade, né, de um nanomaterial no tecido, até antes da parte do design de moda em si, né, do produto final. Então, assim, para eu entender como que aquele tecido foi pensado, como que a inserção de um determinado nanomaterial foi pensado também para aquele tipo de tecido, para aquele tipo de fibra, né? Antes de ir para o projeto final, para a gente fazer sempre a melhor escolha nesse sentido e potencializar, vamos falar assim, o resultado funcional do nosso produto, né? No caso ali, do projeto em questão. E por último, aqui, a etapa do beneficiamento têxtil. Então, a gente pode colocar nanomateriais em todas as etapas de beneficiamento têxtil, né? E ele possui 3 etapas, inclusive. E também, né, até em algumas situações assim particulares, se a roupa estiver pronta, você até consegue pôr na roupa pronta, dependendo, de novo, né, do nanomaterial, do projeto, né, dessas questões técnicas ali, o nanomaterial até com a roupa já pronta, né, dependendo do que você vai fazer. Mais importante entender que no beneficiamento têxtil, podemos inserir sim nas 3 etapas, tá bom? E aí, pensando nisso tudo, né? Temos aqui um último esqueminha, antes de falarmos de como que isso é aplicado, mostrando quais são os tipos de propriedade que mais aparecem na indústria. Então, ó, a propriedade com radiação, contra a radiação ultravioleta, antimicrobiana, propriedade autolimpante, com termotêxteis, com cosmetotêxteis, né? E agora a gente vai ver como cada um desse foi aplicado por meio do design, né? Então, quando a gente pensa na necessidade do usuário, e aí a gente tem, né, aqui a imagem de uma luva, né? Essa que eu trouxe, inclusive, de exemplo, é uma luva da minha marca, ela possui proteção, né, contra a radiação UV, e o design dela foi pensado justamente, né, considerando a propriedade do tecido. Então, se é um tecido para proteger as mãos, né, e aí você vai praticar algum esporte, sei lá, você vai andar de bicicleta, você vai dirigir, você vai no dermatologista fazer algum procedimento, né, você tem aí uma cobertura bem alta, né, das mãos, para que o tecido ele consiga cobrir o máximo possível a região do corpo de uma maneira que faça sentido aquela propriedade que ele possui para o projeto, né? E aí os dedinhos ficaram de fora, principalmente a parte das unhas, né? Ali, por questões estéticas mesmo, né? Da pessoa ter esmaltado a unha, fazer um look legal, vai mexer no celular, já tá com o dedo de fora, né? Consegue ficar com a luva e ao mesmo tempo mexer em telas touch, né? Então tudo isso tem que ser pensado, né? Para facilitar realmente a vida de quem vai usar esse produto. O segundo exemplo, pessoal, é o antimicrobiano. Então, eu peguei aqui, né, uma camiseta branca, que é de uma marca. Essa camiseta, e aí, de novo, né, quando a gente pensa design, a gente não precisa reinventar a roda, porque é uma camiseta branca, né, em que essa propriedade autolimpante foi inserida, desculpa, antimicrobiana, ela foi inserida no tecido
E aí a gente tem ajustes na modelagem desse produto a fim de otimizar essa propriedade do tecido. Então, se vocês separarem, a parte da modelagem embaixo aqui da axila é diferente de uma camiseta branca tradicional, né, que a gente compra por aí. A gente tem a área, né, da axila bem em contato com o corpo, né, e o tecido sem a dobra da costura ali, né, sem o encontro da costura embaixo do braço. Por quê? Para que o produto, né, ali com o nanomaterial antiodor, ele fique em contato com a pele, realmente fazendo ali a função dele, né, que é não deixar você ficar com odor de suor, enfim, né, uh, ali ao longo do dia. Então, gente, assim, ó, de novo, não precisamos reinventar a roda, né? Precisamos pensar como que a gente usa o material, né, os recursos ali disponíveis de uma maneira estratégica, né? Aqui, outro exemplo, né? É uma camiseta, de novo, né? Básica. Mas o que que tem de diferente nessa camiseta, né? É o material que ela foi confeccionada, é o tecido. Então, esse tecido, ele possui propriedade autolimpante, né? O que que é a propriedade autolimpante? Ela vai repelir água. Então, você vai poder usar, né, essa camiseta num jantar, né, num almoço, em que vão servir, sei lá, um vinho, uma macarronada, e você não vai se preocupar da sua roupa manchar. Né? Então, é uma necessidade ali que foi atendida. E a gente não precisou, de repente, repensar como, né, eu faria essa camiseta, né, ou de repente um produto, sei lá, super complexo só por conta da propriedade do tecido. Não, né? A gente trouxe o simples, né, que é assim o básico, a camiseta básica, e a gente transformou ela numa coisa super fora da curva, vamos falar assim, simplesmente porque a gente colocou uma propriedade no tecido, né? Então, isso é o pensamento de design, né? Não é a gente complicar, é a gente simplificar, na verdade, né? Aí, outro exemplo, pessoal, também de uma camiseta, né? Em que foram colocadas, foi colocado um nanomaterial térmico, né? Em que a pessoa vai fazer o exercício dela, né? Esse material é termocrômico, então o músculo, né, que ela trabalhar mais é o que vai mudar de cor, é o que vai ficar mais escuro. Então, sei lá, você fez abdominal, aquela parte vai ficar mais escura. Porque você trabalhou mais aquele músculo, né? Aquela parte do seu corpo emitiu mais calor e você vai conseguir identificar isso, né? Depois que você tiver feito sua atividade, qual parte do corpo eu trabalhei mais ali, né? Nesse exercício físico? Claro, a camiseta ela não vai te dar quantas calorias você perdeu, sei lá, quanto que o músculo fez, tal, né? Ali de rendimento, enfim, não é isso. Mas ela vai sinalizar onde você focou seu treino, né? Por exemplo. Então, esse material ele vai sinalizar isso para você. E também, né? De novo, não tem grandes desafios no sentido de que eu preciso começar algo do zero. Gente, é uma camiseta, né? E aí, a estratégia usada para esse produto em termos, né, de configuração, são os recortes, né, que a gente vê aqui, para que esse tecido, né, e essa camiseta, eles fiquem o máximo possível justo ao corpo, para que o nanomaterial termocrômico, ele consiga entrar em contato com a pele e identificar esses pontos de calor. Então, assim, ó, uma camiseta já com uma modelagem mais oversized, assim, por exemplo, já não funcionaria, porque o material termocrômico ele não conseguiria ficar em contato com o corpo, captando, né, ali o calor para poder sinalizar alguma coisa ali para o usuário, tá? E, por último, uma outra luva, até brinco, né, porque eu trouxe a luva da concorrência, mas ela possui também filtro solar, né, assim, não é filtro solar, proteção UV, né, e uma outra coisa, possui também as microcápsulas. Então, o que que é interessante aqui? Essa luva, além dela proteger, né, contra os raios UV, se o usuário quiser hidratar a mão, ele atrita uma mão na outra, a microcápsula se rompe e ele consegue, como que fala?
pegar para ele, né, ali absorver a propriedade que vai ter dentro daquela microcápsula, né? Então, se a gente pegar na legenda, vocês vão conseguir ver que possui, né, ácido jóico, né, tem manteiga aqui de karité, enfim, tudo dentro dessas microcápsulas, né? Então, o que é interessante aqui nesse produto? É que ele já tem duas propriedades no mesmo produto, no mesmo tecido. Então, você pode também, poxa, eu quero que meu produto, além de proteger contra os raios UV, ele hidrate a mão do usuário. Pronto, olha um exemplo aqui, ó. Você pode trabalhar mais de um nanomaterial ali em combinação, né? No tecido para você pensar em um projeto legal para o usuário, né? Ali que faça sentido. E, né, trazendo aqui já um gancho para a minha pesquisa do doutorado, eu, eu queria, assim, falar com vocês sobre a inteligência artificial, né? Porque o meu foco é todo em tecnologia. Então, o mestrado, ele foi em nanotecnologia, né? E o doutorado vai ser em inteligência artificial aplicada a processos de projeto em design de moda. Então, como exemplo, né, já para o doutorado, eu convido vocês aí a sair da nanoescala que a gente estava conversando e vir, né, voltar para a macroescala, para a gente pensar como que a IA, né, ela pode também ser uma ferramenta aliada nos processos criativos, né? Então, assim, poxa, eu quero trabalhar os dois, eu quero trabalhar nanotecnologia e inteligência artificial. Eu posso, porque eu posso usar a IA nos processos de projeto, né, ali no design de moda, como uma ferramenta, né, para me auxiliar nas etapas, e de repente usar essa ferramenta para pensar algum projeto que envolva nanotecnologia, né? Um produto que vai ser confeccionado com nanotecnologia. E eu posso também pensar, né, na ferramenta de IA apenas para o universo digital, como é o caso dessa imagem que eu trouxe da marca The Fabricant, né, que é uma marca holandesa pioneira, né, aí no uso da IA no design de moda. Eles trazem justamente essa ideia, né, das roupas digitais. Então, nada do que eles propõem, né, como look, igual a gente está vendo aqui nessa imagem, vai ser confeccionado fora do ambiente digital, né? Então a gente entra até numa outra perspectiva do design de moda, né? E um dos apelos da marca, inclusive, é a questão da sustentabilidade. Então, eles vêm assim, poxa, por que eu preciso confeccionar tudo, né? Tem coisas que não pode virar só uma roupa digital, né? Sei lá, de repente, para as fotos que vão para a rede social, por que eu tenho que ter a roupa confeccionada? Não pode ser só essa ideia aqui, né? E aí a gente simula a textura do tecido, né, a estampa, a gente traz efeitos diferentes que às vezes nem seriam possíveis de serem trazidos ali com a roupa confeccionada. Então, são pontos para se pensar, né? São reflexões aí, né, sobre também a ferramenta da IA, né, nesse processo todo. E eu trouxe um outro exemplo de uma outra marca que alia a inteligência artificial, né, aos processos de projeto em design de moda, mas não fica só no ambiente digital, né? Então, eles fizeram aí uma ação, né, com uma robô de IA, que ela fica escrevendo poemas, né, enquanto o vestido que ela está usando é feito de um material, e esse material, ele vai meio que oxidando, né? Ele vai sofrendo uma reação química, né? E aí o vestido, ele funciona quase como uma flor, sabe, pessoal, que vai desabrochando e depois murchando. A ideia é essa, né? Você trazer esse movimento aí para a roupa por meio das reações químicas. Por isso que eu comentei, né? Posso trabalhar IA e nanotecnologia?
Posso aliar mais de uma tecnologia? Gente, pode, né? Eu que gosto bastante disso, para mim faz muito sentido eu ter feito meu mestrado na nanotecnologia, né? Olhando para isso, e agora estar olhando para a inteligência artificial. Né? E ver em que momento que eu vou conseguir estrategicamente trabalhar as duas coisas em conjunto, né? De um jeito que fique interessante, que fique útil, né, que seja colaborativo aí, né, para os nossos contextos todos sociais, ambientais, né, financeiros, tal. E também, né, gostaria, para finalizar a apresentação, convidar vocês a falar sobre o design sem fronteiras, né? Então, o que que é isso? Preciso ficar pensando nos projetos de design, né? E aí, quando eu falo do design e dou esse foco, né, para roupa, para acessório, né? Faço esse recorte meio para o design de moda, né? Para o produto e tal. Mas assim, eu preciso ficar no meu mundo, né? No meu universo do design de produto? Não, gente. Eu posso ser um designer de produto e de repente colaborar com games. Né? Então, o Fortnite, ele fez uma parceria com a Balenciaga e aí a gente tem, né, os looks, né, e as skins, né, na verdade, para esse universo. Então, é isso, né? O design sem fronteiras é isso, é a gente olhar para além daquilo que a gente faz, olhar para, né, os outros tipos de design que nos cercam, né, e ver como é que a gente consegue fazer um grande megazord com tudo isso, né? De ir juntando e montando as coisas, né? E pensando e projetando de uma maneira é, sempre colaborativa, mas que assim, que a gente consiga abarcar, né, outras áreas, de repente atender outros usuários que não necessariamente estão ligados diretamente com a minha área de atuação, né, mas também são usuários e como é que eu faço essa conexão, né? Então, é um convite mesmo sobre essa reflexão, né, e sobre derrubar barreiras, né, e deixar o design sem fronteiras aí, pensando nas áreas, pensando nas vertentes tecnológicas, né, sobre o que é possível, o que é viável de ser feito, ok? Muito obrigada. Deixo aqui, se vocês tiverem interesse, o arroba do meu Instagram, meu site, meu LinkedIn, eu fico à disposição também. Muito obrigada. Excelente, Sara. Aprendi muito com você aqui hoje. A sua pesquisa, ela deixou de forma muito evidenciada o impacto no mercado, né? Então, trabalhando com a nanotecnologia, é possível o designer realizar produtos que vão chegar até o consumidor final, atendendo a uma demanda real, né? Sim, E aí nós já começamos a enxergar o papel do pesquisador aplicado na prática. E eu acho que essa é a grande verdade da pesquisa. A sim. pesquisa, ela responde perguntas reais da sociedade ou do mercado, e os resultados, eles precisam ser aplicados, né? E você trouxe essa aplicação prática dos nanomateriais, falou muito, né, de que forma que a nanotecnologia ela transforma o tecido de um material que ali era um material passivo, transformando em um sistema funcional. Mas de que forma você entende que isso muda o papel do designer de moda no processo de criação? Então, Elaine, ó, primeiro até queria pegar esse gancho seu sobre você falar da pesquisa e do mercado, porque é interessante que existe uma visão que, né, na minha perspectiva, ela é bem errada,
que quem é pesquisador não pode atuar no mercado e quem atua no mercado não faz pesquisa, né? E na verdade, as coisas elas estão conectadas. A gente melhora o mercado por meio da pesquisa e a pesquisa por meio do mercado também, né? É uma via de mão dupla as demandas, né? Então, até para quem está assistindo, ficar tranquilo que se você quer fazer um mestrado, um doutorado, você não vai estar se distanciando do mercado, né? Muito pelo contrário, o conhecimento nunca é demais e você sempre pode utilizar aquilo que você está pesquisando de uma maneira prática e aplicada, né? Contribuindo para o mercado e para a sociedade mesmo. E em relação à nanotecnologia, né, ela vai mudar um pouco, né, o jeito de pensar do design, no sentido dela ser uma inovação aí incremental na indústria têxtil, de trazer possibilidades, né, para o material têxtil que antes não existiam. Ou se existiam, não eram feitos, né, não era ali aquelas possibilidades, elas não eram feitas por meio de um material em nanoescala. Elas seriam feitas por materiais, de repente, em microescala ou macroescala. E eu falo isso porque o comportamento de um nanomaterial, devido ao seu tamanho, o comportamento dele químico ali, né, as reações, é totalmente diferente de um material que está fora dessa escala. Né? Então, o designer ele vai olhar para isso, né? E ele vai entender e até de repente mudar um pouco a via de pensamento, as prioridades de pensamento, que na área de moda é muito comum, até dizendo, né? E que, por exemplo, a gente olha muito para a estética das coisas, né? Se está na moda, se não está, se vai usar verde essa estação, se a estampa é floral ou se a estampa não é floral. Então, de repente, olhar primeiro para o que esse tecido de fato ele pode funcionar e depois olhar para essas questões estéticas, né? Mudar um pouco a ordem do olhar das coisas, né? Então, isso é uma mudança, principalmente dentro da área de moda, significativa, né? De tirar as pessoas desse lugar muito mais estético nas propostas e trazer muito mais para o funcional. Né, na hora de projetar, na hora de pensar, né, o que você vai propor para o mercado. Na sua apresentação, nós percebemos que, de fato, já a indústria ela está preparada para a nanotecnologia têxtil, né? Sim. Já existe até uma viabilidade de produção, você trouxe resultados excelentes. Mas aí fica uma dúvida, né? Uhum. Como que é isso na prática? Ainda essas aplicações elas encontram barreiras técnicas, barreiras éticas, produtivas, ou não, né? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Olha, ainda assim, existem já os produtos, né? Mas é aquela coisa, nunca. A gente não pode ter um pensamento linear, ou então eu ser parcial em relação à minha pesquisa e falar, gente, nanotecnologia é tudo de bom, né? Zero defeitos, é um alecrim dourado, né? Então, a gente sempre tem que olhar né, o pesquisador de uma maneira imparcial. E uma das coisas, né, que eu vi ali durante a pesquisa é que tem sim questões. Voltadas à sustentabilidade, né? Então, como é que esse nanomaterial que volta para a natureza, né, ali em nanoescala, o que vai acontecer a longo prazo, de repente, com a roupa que é lavada na fibra, que eu falei da fibra de algodão, que fica na superfície, aí o nanomaterial vai saindo aos poucos, né? Então, no final das contas, o que vai acontecer com esse nanomaterial? Quais são os impactos, né? Então, são questões ainda, Elaine, para ser sincera, que não tem uma resposta definitiva. Então, já tem um estudo que fala que acontece isso, está tudo bem. Ou então, nossa, meu Deus, acontece A, B, C, D, está tudo mal. Não tem. Existe sim pesquisas atreladas a isso para tentar identificar realmente o que acontece, né? O que vai gerar, o que vai impactar, né? Assim como questões éticas dentro como é que fala? Dentro das questões de produção mesmo. Vou dar um exemplo, né? Eu olhei muito para essas questões químicas, que era o recorte da pesquisa. Né, a nanotecnologia química, né, das moléculas ali se juntarem e tal, e poder colocar no tecido. Mas existem nanomateriais, por exemplo, que podem ser inseridos em eletrônicos,
né, em outras categorias, mas isso não está na indústria, isso ainda está naquelas fases de teste, laboratório e tal. E aí a gente tem algumas coisas que esbarram, né, nas questões tipo éticas. Você vai vender um produto, né, que de repente não dá para você lavar esse produto, onde é que você vai descartar esse eletrônico da roupa depois, né? Então, tem sim, tem coisas que não estão na indústria, mas tem questões éticas ali envolvidas, né? Principalmente quando a gente fala dos e-textiles, né, que são os tecidos condutores, que é como se a trama do tecido, né, a trama dele já fosse de um material ali mais metálico, vou colocar dessa maneira simplificada, né, e já fosse tramado daquela maneira para que fosse possível conduzir ali o material, né, aquele percurso eletrônico ali, né, e e aí tem essas questões, né? Onde que se descarta isso depois? Né? Então, essas coisas não foram para a indústria. Tem sim, tem questões, mas não tem ainda um pensamento fechado sobre todos os nanomateriais e todas as possibilidades, e o que, né? E assim, os impactos mesmo. Mas impacto sempre vai ter, não importa a escala. A partir do momento que existe, vai ter algum impacto, sim. A gente tem que estar de olho nisso. E aí você chama atenção para a importância da sustentabilidade. Da sustentabilidade, porque não é só uma sustentabilidade ecológica, né? No sentido, vai descartar o nanomaterial ali e como que aquele químico vai reagir depois, ou então, vai descartar e está vinculado à parte eletrônica, então como é que aquilo vai reagir? Mas tem também a questão da sustentabilidade social em torno disso. Né? Então, quais são os impactos sociais, a sustentabilidade financeira, né? Quanto vai custar né, determinados produtos com nanotecnologia, todo mundo vai ter acesso, vai ser uma coisa democrática. São questões, né? Tem coisa que tem coisa que não é, como tudo, né? Então, a gente não pode. Ai, que lindo, eu pesquisei, então é o alecrim. A gente tem que ter esse olhar realmente crítico, até para pensar em soluções, né? Como é que a gente deixa isso mais acessível, ou como é que a gente desenvolve alguma coisa que diminui o impacto, seja ele ambiental, né, ou social ali. Tem as questões culturais também que envolvem até a aceitação de determinados produtos, né, com tecnologias, vamos colocar assim, seja nanotecnologia ou tecnologia que não esteja em nanoescala, né? Tem tantas coisas que dá para a gente pensar criticamente, né, sobre o assunto mesmo. E nesse pensamento crítico, então, para responder essas perguntas, nada melhor do que a pesquisa Nada melhor que a que pesquisa. vai, né, ser desenvolvida com o objetivo de responder mesmo Exato. a cada uma delas e trazer soluções que sejam viáveis. E só fechando aqui, entrando um pouquinho no seu doutorado, né? Uhum, Você agora pesquisando inteligência artificial. E talvez os nossos ouvintes, estudantes que estão aqui conosco hoje, pensem assim: será que essa inteligência artificial ela pode substituir, né, ou atuar como um agente criativo de design de moda? Confesso que não acredito nisso, eu penso que seja uma ferramenta, mas eu queria te ouvir porque você está estudando esse tema, né? Então você tem muito para trazer para nós nesse sentido. Olha, Elaine, eu comecei o doutorado ano passado, né? E assim, eu faz um ano que eu estou pesquisando a inteligência artificial, e assim, até agora não tem um indícios que a gente vai ser substituído, né? Que a Skynet vai corromper todo o nosso sistema igual no Exterminador do Futuro. Ainda não, né, não temos esses dados. Por enquanto, a IA ela é vista mesmo como um algoritmo, né? E existe essa coisa do a IA cria, a IA não sei o quê. Não, ela vai, vamos falar assim, criar, entre muitas aspas, né, a partir daquilo que um ser humano deu de informação para ela. Então, não é que ela imaginou no sentido, né? Igual nós seres humanos temos capacidade de imaginar, e ela não imagina nada, né? Ela tem dados que ela compila e traz a informação para a gente, né? De uma maneira ali diferente da que o nosso cérebro funciona. Então, até pegando um exemplo que eu li nesse um ano, é, de um autor que ele fala assim, olha, a IA, ela, ela, ela vamos falar assim, ela pensa, entre aspas, né? Ela pensa de uma maneira
horizontal. Então, ela compila dados horizontais muito rápido, muito mais rápido do que a gente pensa, e traz e faz, né? Quando a gente dá o prompt lá, clicou 5 segundos depois, tem alguma coisa para a gente já de resposta, né? E o ser humano é diferente, a gente não tem essa amplitude e nem essa rapidez, mas a gente tem profundidade das coisas. Então, a gente consegue ter um pensamento mais profundo sobre as coisas, né? E alimentar a IA também dessa maneira, mas ela não traz essa profundidade na resposta. Inclusive, é interessante, dependendo daquilo que você vai fazer, você dá um prompt, alguma coisa ali na IA, ela traz a informação, às vezes tem informação que é errada, às vezes tem informação que é superficial, às vezes você tem que dar outro prompt em cima daquilo que você já falou para refinar, né, o que você está querendo saber, né? E nunca tem um pensamento crítico, igual a gente está conversando aqui, e aí você pensou alguma coisa, aí você me trouxe, aí eu pensei, eu te trouxe, ela vai te trazer uma resposta. E ela não vai te convidar a, tipo, refletir sobre outros pontos. Ela até pode sugerir coisas do tipo: você gostaria que eu fizesse uma versão assim, assim, assado para você, né? Que às vezes aparece no final ali de uma pesquisa, mas não tem essa profundidade, né? Então a gente tem esse diferencial como ser humano de sermos profundos, né? E que ela não conseguiu atingir esse patamar ainda, né? E, então, até hoje, né, 13 de fevereiro de 2026, a minha resposta é essa. Se futuramente a gente voltar a conversar e tiverem dados novos, pode ser que eu fale: olha, até aquela época era isso, agora alguém inventou alguma coisa, fez alguma coisa e mudou. Agora a gente já pode olhar para tais aspectos e tudo mais. Perfeito, Sara. Parabéns pela Obrigada. pesquisa. São pesquisadores como você, né, que fazem do programa um programa com nota 6 na CAPES. Ah, Então, parabéns a todos os pesquisadores do programa de pós-graduação em design da EMB Morumbi. E vou passar a palavra para a Cristina. Sara, muito interessante a sua pesquisa, parabéns. obrigada. Mas, mas Sara, me surgiu uma dúvida com relação à carreira. Hum. Você acha que o mestrado ou o doutorado, né, o mestrado e o doutorado contribuíram ou podem contribuir na sua carreira profissional? Pode, na minha, inclusive, contribuiu e muito. E eu vou falar para vocês uma coisa, assim, da minha experiência pessoal até com a instituição, né? Eu fui fazer o mestrado e eu fui muito acolhida aí no PPG da Iambi, né, pelos professores, pelo meu orientador. Isso fez toda a diferença, inclusive, para o meu desenvolvimento da pesquisa, né? Então, esse acolhimento mesmo, né, para direcionar a gente, para orientar, sabe, para procurar nos provocar no bom sentido, né, a ir atrás das informações e compilar os dados ali também, né, de uma maneira interessante, que faça sentido para a pesquisa. E aí, Cris, no meu caso em específico, o mestrado me ajudou nas minhas duas vertentes de atuação, porque eu sou uma pessoa da academia, porque eu sou professora, né, dou aula e tal, mas eu também sou uma pessoa do mercado. Então, eu consegui trazer minha pesquisa para a minha marca, né, igual mostrei ali numa das luvas, né, a de zebra, que é da minha marca. Então, eu trouxe a aplicação no design de uma maneira prática e comercial para eu vender o meu produto, e eu consegui trazer isso para as minhas aulas, né, para as dinâmicas com os alunos, tanto os alunos que vão se formar como designers, né, de moda ali, estilistas, como para os alunos que de repente vão engatar em outras vertentes da moda, né? Por exemplo, na produção de moda, que daí vai produzir desfile, produzir conteúdo editorial, né? Até para eles terem um olhar afinado em relação à tecnologia para fazer uma curadoria de marcas, por exemplo, para um editorial de moda, né, de repente vai sair numa capa de revista, descobre que tem algum tecido que muda de cor, que dá um efeito legal numa fotografia, poxa, você não projetou aquilo, mas você está usando aquilo de uma maneira artística, né, para um outro tipo de realidade, né, vamos colocar assim. Então,
para os dois universos funcionou super bem, né? Eu gostaria até de reforçar o que eu falei no começo, que o mestrado, o doutorado, ele não te tira do mercado, né? Muito pelo contrário, ele te abre muito mais possibilidades para você pensar, para você atuar, para você inovar, principalmente, né? Seja nas suas aulas ou na sua atuação no mercado, né? Ali, então, fundamental. Esclarecedor demais, Sara. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí, gente, a oportunidade. Sara, parabéns. E aqui agora eu queria deixar um convite, né, para os estudantes que estão nos ouvindo e que se inspiraram com as suas pesquisas, né? Nós, dentro do ecossistema Anima, temos um programa próprio de iniciação científica e tecnológica, o Prociência e Inovação. Estamos em fase final de inscrição de estudantes nos projetos aprovados para desenvolvimento em 2026. Então, pessoal, amanhã é o último dia de inscrição. Fica aqui ainda esse chamado, dá tempo. Vocês podem procurar os projetos que foram classificados, eles aparecem na nossa página de pesquisa, que é o pesquisaic.animaeducação.com.br. Vocês vão encontrar lá inscrições para a ciência, tem o edital e tem os projetos classificados. Quando vocês observarem os projetos classificados, verifiquem se eles têm um perfil local, regional ou nacional. E também a formatação de desenvolvimento do projeto, se é digital, se é híbrido ou se é presencial, para entender se faz sentido para o momento que vocês estão vivendo e se vocês conseguiriam efetivamente participar da atividade de pesquisa. Para que solucionar problemas reais são demandas da sociedade e do mercado. Então, fica aqui o convite. O início, né, de todo pesquisador começa na graduação, com a iniciação científica ou tecnológica. O mestrado, o doutorado, é uma fase ali que está relacionada com a aprendizagem ao longo da vida desse profissional, né? Mas não é algo que acontece imediatamente após sair de uma faculdade, né? Então, você precisa ter toda uma formação, uma aprendizagem pela pesquisa, um conhecimento para conseguir ingressar também nos nossos programas de pós-graduação. Fica o convite e a oportunidade para todos vocês. E não se esqueçam, então, se assistiram no dia da estreia, de preencherem o formulário de presença, que agora será habilitado e está na descrição do nosso vídeo. Mais uma vez, obrigada, Sara, obrigada a todos que participaram no nosso time de pesquisa e a todos os nossos ouvintes. Até a nossa próxima edição, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Elaine. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.